Existe um tipo de cansaço que dormir não resolve. Você descansa, acorda, tenta organizar a rotina, escuta conselhos, muda uma coisa aqui, outra ali, busca paz, tenta controlar a ansiedade, promete que agora vai ser diferente, mas por dentro continua sentindo que está carregando peso demais. Não é falta de força, não é falta de inteligência. Muitas vezes, o problema é que você está tentando melhorar a vida do lado de fora, sem treinar a única coisa que sustenta tudo por dentro, a sua mente. Uma mente sem treino transforma qualquer atraso em desespero, qualquer crítica em ferida, qualquer erro em sentença, qualquer incerteza em ansiedade. E, quando a mente está desorganizada, até uma vida cheia de oportunidades parece pesada, confusa e difícil de suportar. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Epicteto ensinava a liberdade interior, mesmo tendo vivido como escravo. Marco Aurélio governava um império, mas ainda precisava escrever para si mesmo todos os dias, como alguém tentando manter a própria alma firme no meio do caos. Sêneca conheceu poder, perda, riqueza, pressão e instabilidade, mas buscava uma serenidade que não dependesse das circunstâncias. O que unia esses homens não era uma vida fácil, era uma mente treinada. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Hábitos práticos, profundos e diretos para mudar a forma como você pensa, reage, decide e enfrenta a vida. Não são frases bonitas para ouvir e esquecer. São princípios para aplicar quando o mundo pressiona, quando a motivação desaparece, quando os problemas chegam e quando você precisa se lembrar de quem decidiu ser. Antes de continuar, deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam desenvolver disciplina, clareza e força interior. E se essa ideia já tocou você de alguma forma, comenta agora. Minha mente está em treinamento. Esse comentário não é para mim. É para você marcar o início de uma nova postura. Agora presta atenção, porque o primeiro hábito pode economizar anos de desgaste emocional. Número 1. Pare de lutar pelo que não depende de você. Grande parte do sofrimento humano nasce de uma confusão simples. Tentar controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Você tenta controlar o que os outros pensam. Tenta controlar uma mensagem que não chega. Tenta controlar o passado. Tenta controlar o humor de alguém. Tenta controlar a opinião de pessoas que nem conhecem a sua história. Tenta controlar o resultado antes mesmo de fazer a sua parte. E enquanto coloca energia em tudo isso, esquece de cuidar do único território onde realmente possui poder. Suas escolhas, suas atitudes, seus julgamentos e sua resposta. Epicteto começava seus ensinamentos com uma divisão essencial. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Dependem de nós, nossas decisões, nossos impulsos, nossa postura, nosso esforço, nossa maneira de interpretar os acontecimentos. Mas não dependem totalmente de nós a reputação, o comportamento dos outros, o passado, o corpo, a riqueza, o reconhecimento ou os resultados externos. Essa distinção parece simples, mas muda uma vida inteira quando levada a sério. A mente comum reage como se tudo fosse responsabilidade dela. Se alguém fala de forma fria, ela se abala. Se algo sai diferente do esperado, ela se desespera. Se uma pessoa não aprova, ela se diminui. Se o cenário muda, ela perde o centro. Mas a mente treinada pergunta antes de reagir. Isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, haja. Faça o que precisa ser feito. Ajuste, converse, melhore, estude, peça desculpas, tome uma decisão, organize sua vida. Mas, se a resposta for não, solte com inteligência.
Soltar não é desistir. Soltar é parar de desperdiçar energia em uma batalha que não possui alvo. Tentar controlar o incontrolável é como tentar segurar chuva com as mãos. Você se molha, se cansa, se irrita, mas a chuva continua caindo. Quando você aprende esse hábito, sua energia volta para o lugar certo. Você deixa de viver espalhado em 1000 preocupações e começa a agir com precisão. A sua vida fica mais leve, não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de carregar problemas que nunca foram seus para resolver. Durante os próximos dias, observe suas preocupações. Sempre que algo tirar sua paz, pergunte: isso depende de mim? Essa pergunta é um corte. Ela separa a ansiedade de responsabilidade. E quanto mais você pratica, mais percebe que liberdade interior começa no momento em que você para de tentar governar o mundo e começa a governar a si mesmo. Número 2. Valorize o que você tem antes que a vida te lembre do valor. Existe uma prática estoica que pode parecer dura no começo, mas é profundamente transformadora. Lembrar que aquilo que você tem não é garantido. Não para viver com medo, não para ficar angustiado, mas para despertar. O ser humano se acostuma rápido demais com as próprias bênçãos. Aquilo que um dia foi sonho vira rotina. A casa que você desejava vira apenas o lugar onde mora. A pessoa que um dia parecia milagre vira presença comum. A saúde, que sustenta todos os seus planos, só costuma receber atenção quando falha. O trabalho que você pediu se transforma em peso. A oportunidade que você queria vira obrigação. E quando a mente se acostuma demais, ela deixa de agradecer. Começa a olhar apenas para o que falta. Falta mais dinheiro, mais reconhecimento, mais tempo, mais conforto, mais aprovação. E assim a pessoa passa a viver cercada de coisas valiosas, mas sentindo que nada é suficiente. Os estoicos praticavam a visualização da perda para resgatar a presença. Eles imaginavam por alguns instantes que certas coisas poderiam não estar mais ali. Uma pessoa amada, uma fase da vida, uma oportunidade, a saúde, o tempo. Esse exercício não existe para criar tristeza. Ele existe para devolver valor ao que a rotina apagou. Pense com honestidade. Quantas coisas que hoje você trata como normais já foram motivo de desejo? Quantas coisas você já pediu, buscou, esperou, conquistou e agora quase não percebe? Quando você lembra que nada é permanente, escuta melhor, abraça melhor, cuida melhor, escolhe melhor. Para de adiar gratidão como se houvesse tempo infinito. A impermanência não diminui a vida. Ela faz a vida aparecer com mais nitidez. Sêneca entendia que muitas pessoas só reconhecem a riqueza da própria vida quando a perdem. O estoico tenta fazer o contrário, reconhecer antes de perder. Acordar antes que a ausência ensine. Pratique isso sem drama. Todas as manhãs, pense em 3 coisas que fazem parte da sua vida hoje e que um dia podem mudar. Uma pessoa, uma capacidade, uma oportunidade, uma fase. Não faça isso com medo. Faça com respeito. Olhe para essas coisas e diga mentalmente: isso é um presente, não uma garantia. Quando você vive assim, a reclamação perde força, a gratidão reaparece e a vida comum começa a revelar uma riqueza que sempre esteve ali, mas que sua pressa não deixava enxergar. Número 3. Pare de agir pelo humor e comece a agir pelo caráter. Se você só age quando sente vontade, sua vida será governada por algo instável. O humor muda, a disposição muda, a energia muda, a motivação aparece e desaparece. Em alguns dias você acorda confiante, faz planos, sente que pode vencer o mundo. Em outros, levanta cansado, duvida de tudo e começa a negociar com a própria fraqueza. Se suas ações dependem do seu estado emocional, sua direção muda todos os dias. Os estoicos não colocavam a vida nas mãos do humor. Eles colocavam a vida nas mãos da virtude. Para eles, viver bem não era fazer apenas o que dá conforto,
mas agir segundo princípios. Sabedoria para enxergar a realidade como ela é. Justiça para agir corretamente. Coragem para fazer o necessário, apesar do medo. Temperança para não ser escravo dos impulsos. Esses valores funcionavam como uma bússola, e uma bússola não muda de direção porque o clima mudou. Imagine alguém que decidiu cuidar da saúde. Se depender da vontade, treina apenas nos dias em que acorda animado. Se depender do caráter, treina porque decidiu ser uma pessoa que cuida de si. Imagine alguém que decidiu estudar. Se depender do humor, abre o livro só quando está inspirado. Se depender da identidade, estuda porque quer construir uma mente mais forte. A maioria das pessoas espera sentir-se bem para agir. Mas quem evolui entende o oposto. Age corretamente primeiro e permite que o estado emocional acompanhe depois. Marco Aurélio escreveu para si mesmo que, ao acordar, deveria lembrar que tinha um trabalho a fazer como ser humano. Ele não dizia, espere motivação. Ele dizia, em essência, levante e cumpra sua função. Essa ideia é libertadora. Você não precisa se sentir perfeito para fazer o certo. Não precisa estar inspirado para cumprir o básico. Não precisa estar confiante para dar o próximo passo. Precisa decidir que tipo de pessoa quer ser e agir de acordo com isso. Todas as manhãs, faça uma pergunta simples. Como eu quero agir hoje, independentemente de como estou me sentindo? Essa pergunta muda o centro da sua vida. Você deixa de obedecer ao humor e começa a obedecer ao caráter. Disciplina não nasce da motivação. Disciplina nasce da identidade. E quando suas ações começam a refletir seus valores, sua vida ganha algo que o mundo não consegue tirar facilmente. Direção. Número 4. Lembre-se da morte para aprender a viver. Poucas ideias colocam a vida no lugar certo como esta. Você não tem tempo infinito. Memento mori significa lembrar que você vai morrer. À primeira vista, parece pesado, mas para os estoicos não era uma frase sombria. Era uma ferramenta de lucidez. Eles não pensavam na morte para se paralisar. Pensavam nela para parar de desperdiçar a vida. Quando você se lembra de que o tempo é limitado, certas coisas perdem importância. Uma discussão inútil parece menor. Uma mágoa antiga começa a parecer cara demais. A necessidade de agradar todo mundo perde força. A comparação constante se revela uma armadilha. E aquela coragem que você vinha adiando começa a ficar urgente. Marco Aurélio refletia sobre a morte para não se deixar intoxicar pelo poder. Ele lembrava que imperadores, generais, ricos e famosos também desapareceram. Tudo passa, o aplauso passa, a crítica passa, a raiva passa, o corpo passa, a oportunidade passa. E sabendo disso, a pergunta se torna inevitável. Por que gastar tanto tempo com coisas pequenas? Pensar na morte não diminui a vida. Pensar na morte devolve peso à vida. Você percebe que a conversa que precisa ter não pode ser adiada para sempre. O pedido de perdão não deve esperar eternamente. A mudança que você sabe que precisa fazer não pode continuar presa no um dia. O projeto que chama você por dentro não pode viver apenas como imaginação. A morte ensina prioridade. Ela corta excesso. Ela mostra que o tempo é a moeda mais valiosa, porque não pode ser recuperado. Pratique isso com serenidade. Uma vez por dia, lembre-se, este dia não volta, esta fase não volta. Esta versão da minha vida não dura para sempre. Não use esse pensamento para sentir medo. Use para escolher melhor. Quando você entende que o tempo é finito, começa a proteger melhor sua atenção. Para de desperdiçar horas discutindo com quem não quer entender.
Para de se perder em distrações que não constroem nada. Para de esperar uma vida perfeita para começar a viver com presença. Memento mori não é uma sentença de tristeza, é uma ordem de despertar. Lembre-se de que você vai morrer e justamente por isso viva de um jeito que faça o tempo valer. Número 5. Escreva para conversar com a própria alma. Marco Aurélio escreveu um dos textos mais conhecidos do estoicismo, mas existe um detalhe que muita gente esquece. Ele não escreveu para publicar. Ele escrevia para si mesmo. As meditações eram um exercício de clareza, um imperador conversando com a própria mente, corrigindo excessos, lembrando valores, preparando-se para lidar com pessoas difíceis, observando falhas, reorganizando pensamentos. Não era literatura de vaidade, era treinamento interior. Escrever é uma das formas mais poderosas de deixar de ser confuso por dentro. Enquanto um pensamento fica apenas na cabeça, ele pode parecer maior, mais assustador ou mais verdadeiro do que realmente é. Mas quando você coloca no papel, ele ganha forma. E aquilo que tem forma pode ser observado. Você começa a perceber padrões, desculpas repetidas, medos antigos, impulsos disfarçados de decisão, reações que sempre aparecem nos mesmos momentos. Os estoicos usavam a escrita de duas maneiras: preparação pela manhã e revisão à noite. Pela manhã, você decide a postura do dia. Que tipo de pessoa quer ser? Que valor quer honrar? Que dificuldade pode aparecer? Como pretende agir se alguém for rude, se algo atrasar, se a vontade desaparecer, se a ansiedade surgir? À noite, você revisa sem crueldade, mas com honestidade. Eu agi de acordo com meus valores. Onde perdi a calma? O que fiz bem? Onde fui dominado pelo impulso? O que posso corrigir amanhã? Sêneca também praticava esse exame interno. Ao final do dia, avaliava a si mesmo como um juiz tranquilo. Não para se condenar, mas para aprender. Essa é a diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa prende, responsabilidade corrige. Faça um teste por 30 dias, 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite. Não precisa escrever bonito. Não precisa parecer profundo, apenas seja honesto. Pela manhã escreva: hoje eu quero agir com... e complete com valores concretos. Calma, disciplina, coragem, paciência, foco. À noite pergunte: eu vivi de acordo com isso? O diário estoico é um espelho. E muitas pessoas evitam esse espelho porque ele revela exatamente onde estão se traindo. Mas sem observação não existe transformação. Você não muda aquilo que não enxerga. Uma folha em branco, poucos minutos e coragem para ser sincero consigo mesmo podem reorganizar mais a sua vida do que horas de distração buscando respostas fora. Número 6. Mude o julgamento, não o que aconteceu. Epicteto ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Essa frase muda tudo. Duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento e sair dele de maneiras completamente diferentes. Duas pessoas perdem uma oportunidade. Uma conclui: eu não sirvo para isso. A outra pergunta: o que preciso aprender para tentar melhor? Duas pessoas recebem uma crítica. Uma passa dias ferida. A outra filtra o que pode ser útil e segue. O fato externo pode ser parecido. A interpretação muda o peso. Entre o que acontece e a sua reação existe um espaço. E nesse espaço mora a sua liberdade. Quando você não percebe esse intervalo, reage no automático. Um atraso vira raiva. Uma crítica vira ofensa. Uma mudança de plano vira desastre. Uma rejeição vira prova de falta de valor. Mas, quando aprende a pausar, começa a perceber que a mente está sempre contando uma história sobre o fato. E nem toda história que a mente conta é verdadeira. Isso não significa negar a dor.
Existem perdas reais, decepções reais, problemas reais. Estoicismo não é fingir que nada machuca, é não permitir que a dor escreva sozinha o significado da sua vida. Quando algo te atingir, faça uma pausa e pergunte: estou vendo isso com clareza ou estou aumentando o problema dentro da minha cabeça? Depois pergunte: como uma pessoa sábia enxergaria esta situação? Essas perguntas mudam a direção do pensamento. Muitas vezes, o problema não é apenas o que aconteceu, é a camada de medo, orgulho, expectativa e imaginação que você colocou em cima. Você não sofre apenas pelo fato, sofre pelo significado que atribuiu a ele. Viktor Frankl, em uma situação extrema da história humana, afirmou que entre estímulo e resposta existe um espaço, e nesse espaço está nosso poder de escolher a resposta. Essa ideia conversa profundamente com o estoicismo. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontece, mas pode treinar a forma como responde. Quando aprende a governar o julgamento, você deixa de entregar sua mente para cada evento. Problemas continuam existindo, mas não dominam seu dia com a mesma facilidade. Críticas continuam acontecendo, mas não definem quem você é. Obstáculos continuam surgindo, mas não parecem o fim da história. A paz não nasce de controlar o mundo. Ela nasce de aprender a conduzir a própria mente. Número 7. Viva no presente, porque só o agora pertence a você. O passado não pode ser alterado. O futuro ainda não chegou. Mesmo assim, a maioria das pessoas passa quase toda a vida nesses dois lugares. A mente volta ao passado para reviver erros, reconstruir conversas, imaginar respostas que não deu, lamentar decisões antigas. Depois salta para o futuro, tentando prever problemas, criando cenários, antecipando dores que talvez nunca aconteçam. O corpo está aqui, mas a mente vive em fuga. E enquanto isso, o único momento real passa sem ser vivido. Marco Aurélio escreveu uma orientação simples: limite-se ao presente. Essa frase parece calma, mas é uma disciplina poderosa. Porque apenas no presente você pode agir. Apenas agora você pode escolher. Apenas agora pode pedir perdão, estudar, treinar, respirar, mudar, se concentrar, responder melhor, começar de novo. O passado pode ensinar, mas não pode ser refeito. O futuro pode orientar, mas não pode ser habitado. Só o presente transforma. Quando sua mente vive presa ao passado, ela alimenta arrependimento. Quando vive perdida no futuro, alimenta ansiedade. E se passa tempo demais nesses dois territórios, a vida começa a parecer mais pesada do que realmente é. Treinar presença não significa nunca pensar no passado ou no futuro. Significa não morar neles. Significa usar o passado como professor, não como prisão. Usar o futuro como direção, não como ameaça. Quando perceber que sua mente escapou, pergunte: eu estou no passado ou no futuro? Depois volte para algo concreto. Sua respiração, seus pés no chão, a voz de quem fala com você, a tarefa diante dos seus olhos. O próximo passo. A mente sem treino salta o tempo inteiro. Não se critique por isso. Apenas retorne. Presença é repetição. Quando você está presente, as conversas ficam mais reais, porque você escuta de verdade. As decisões ficam mais claras, porque sua mente não está dividida em 1000 cenários. Até as pequenas coisas recuperam valor. Um café, uma caminhada, um silêncio, uma frase, uma oportunidade simples. A maioria vive distraída entre ontem e amanhã. Mas a vida nunca acontece nesses lugares. Ela acontece agora. E cada vez que você volta para o agora, recupera um pedaço da própria vida. Número 8. Escolha seu ambiente com sabedoria. Você pode ter muita força de vontade, mas, se vive cercado por ambientes que enfraquecem sua mente, vai gastar energia demais apenas para não afundar. Sêneca dizia que o convívio molda o caráter,
E isso é mais real do que parece. As pessoas ao seu redor influenciam o que você considera normal, o que deseja, o que tolera, como reage, como fala, como sonha e até o tamanho da vida que acredita ser possível construir. Você começa a absorver o clima emocional do ambiente. Se passa tempo demais com gente que reclama de tudo, sua mente começa a procurar motivos para reclamar. Se convive com pessoas que zombam de disciplina, começa a sentir vergonha de levar seus objetivos a sério. Se está em grupos onde tudo vira fofoca, comparação e negatividade, aos poucos sua energia se adapta àquele padrão. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você é humano. O cérebro aprende por repetição e convivência. Você copia comportamentos, tons, crenças e limites de forma quase invisível. Por isso, uma das decisões mais importantes da vida é escolher onde você coloca sua atenção. O princípio estoico não é eliminar todas as pessoas imperfeitas. Isso seria impossível. Você também é imperfeito. O ponto é desenvolver intencionalidade, saber quem fortalece sua melhor versão e quem alimenta sua pior versão, saber quais ambientes expandem sua mente e quais drenam sua energia. Pergunte, depois de passar tempo com essas pessoas, eu saio com vontade de crescer ou de desistir? Saio mais claro ou mais confuso? Mais disciplinado ou mais disperso? Mais em paz ou mais irritado? Essas respostas revelam muito. Às vezes, a mudança mais poderosa não é tentar ter mais força, é mudar de posição, sair de um ambiente que puxa você para baixo e se aproximar de lugares, pessoas e conteúdos que fortalecem a pessoa que deseja se tornar. Isso vale também para o ambiente digital. O que você consome todos os dias educa sua mente. Perfis, vídeos, músicas, conversas, comentários, notícias, tudo isso entra e deixa marca. Se você alimenta sua mente com comparação, medo e excesso, não se surpreenda quando ela ficar inquieta. Sua energia é um recurso precioso. Proteja-a. Escolha melhor suas companhias, seus conteúdos, suas conversas e seus espaços, porque o ambiente em que você vive hoje pode estar ajudando ou sabotando silenciosamente a pessoa que você quer construir. Número 9. Seja indiferente ao que não importa. Nem tudo merece uma resposta sua. Essa frase parece simples, mas pode devolver uma paz enorme para quem vive reagindo a tudo. Uma opinião na internet, uma provocação no trabalho, um comentário atravessado, uma notícia feita para gerar indignação, uma comparação inesperada, uma crítica de alguém que nem conhece sua trajetória. Isoladamente, cada coisa parece pequena, mas, quando a mente reage a tudo, ela fica exausta. A energia que deveria ser usada para construir sua vida passa a ser consumida por coisas que não mereciam nem um minuto da sua atenção. O mundo atual é desenhado para provocar reação. Redes sociais premiam indignação. Notícias competem pela sua ansiedade. Pessoas testam seus limites. Comparações aparecem o tempo todo. Se você não desenvolver indiferença seletiva, sua mente vira território público. Indiferença seletiva não é frieza, não é apatia, não é deixar de se importar com o que realmente importa. É escolher com consciência o que merece entrar no seu centro emocional. Epicteto dizia que o que perturba não é apenas o acontecimento, mas o julgamento que fazemos dele. Um insulto, por exemplo, só ganha peso quando você decide carregá-lo. Uma opinião só se torna prisão quando você entrega sua autoestima a ela. Uma provocação só domina seu dia quando você aceita entrar no jogo. Antes de reagir, pause. Pergunte: isso merece minha energia? Minha resposta vai construir algo? Estou agindo por sabedoria ou apenas porque fui provocado? Muitas vezes, a resposta mais forte é não se tornar semelhante àquilo que tentou tirar você do eixo.
Marco Aurélio lembrava que a melhor resposta a uma ofensa é não agir como quem ofende. Isso é domínio, não é fraqueza. Imagine quantas horas de preocupação desapareceriam se você parasse de responder mentalmente a tudo. Quantas discussões seriam evitadas? Quantas noites seriam mais leves? Quantas decisões seriam mais claras se sua mente não estivesse ocupada, tentando vencer batalhas inúteis? Maturidade emocional não é reagir bem a tudo, é saber exatamente ao que não reagir. Quando você aprende isso, deixa de ser puxado pelo mundo e começa a conduzir a própria mente. Número 10. Transforme dificuldades em professores. A adversidade vai chegar. Isso não é ameaça, é realidade. Planos falham, pessoas decepcionam, fases mudam, o trabalho pressiona, relacionamentos terminam, a saúde exige atenção. A vida coloca obstáculos onde você esperava passagem livre. A diferença não está em ter ou não ter problemas. A diferença está na postura que você assume quando eles aparecem. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação faz avançar a própria ação e que aquilo que está no caminho se torna o caminho. Essa é uma das ideias mais fortes do estoicismo, porque ela muda a pergunta central. A mente comum pergunta: por que isso aconteceu comigo? A mente treinada pergunta: o que isso pode construir em mim? Isso não significa romantizar dor. Dificuldades machucam, perdas doem, pressões cansam. Mas quando você muda a função da dificuldade, ela deixa de ser apenas peso e se torna material de crescimento. O músculo cresce pela resistência, o ouro é purificado pelo fogo, o caráter amadurece sob pressão. Ninguém descobre sua força apenas nos dias fáceis. A dificuldade revela o que você treinou em silêncio. Sêneca dizia que não pedia uma vida livre de dificuldades, mas força para suportá-las. Essa postura é totalmente diferente de fugir de tudo que incomoda. O estoico não busca sofrimento, mas também não se quebra diante dele. Ele pergunta: que virtude esta situação exige de mim? Paciência, coragem, humildade, disciplina, clareza, desapego. Cada obstáculo pode treinar algo. Uma crítica pode treinar humildade. Um atraso pode treinar paciência. Uma perda pode treinar presença. Uma fase difícil pode treinar resistência. Um erro pode treinar responsabilidade. As pessoas mais sábias raramente são as que tiveram vidas mais fáceis. Muitas vezes são aquelas que atravessaram pressão, falhas e quedas, mas permitiram que essas experiências as esculpissem em vez de destruí-las. Quando algo difícil acontecer, não conclua imediatamente que sua vida saiu do caminho. Talvez aquilo seja o próprio caminho. Talvez esse momento esteja exigindo uma versão mais forte, mais clara e mais madura de você. Número 11. Respeite o simples, porque o simples constrói o destino. A maioria das pessoas não arruína a própria vida com uma grande decisão dramática. Ela se perde em pequenas omissões repetidas. Não lê hoje, não caminha hoje, não organiza hoje, não dorme direito hoje, não controla um gasto hoje, não responde com calma hoje, não faz o básico hoje. Nada disso parece grave isoladamente. Mas a vida responde ao acúmulo. O que é fácil de fazer também é fácil de não fazer. Caminhar por 15 minutos é simples. Ler 10 páginas é simples. Planejar o dia é simples. Guardar um pequeno valor é simples. Evitar uma distração é simples. Mas justamente por ser simples, a mente minimiza. Diz: isso não muda nada. Só que muda. Talvez não no primeiro dia. Talvez não na primeira semana. Mas muda porque repetição cria direção. A deterioração é matemática. O progresso também. Um pequeno descuido repetido vira padrão. Um pequeno avanço repetido vira identidade. A vida não responde ao que você pretende fazer.
Ela responde ao que você repete. Por isso, disciplina não é fazer coisas impossíveis. É fazer o que depende de você com consistência. O básico parece fraco para quem busca emoção, mas é poderoso para quem entende construção. Escolha uma disciplina pequena, tão pequena que você não consiga justificar não fazer. 10 minutos de leitura, 12 minutos de caminhada, 5 minutos de planejamento, uma despesa anotada, uma pequena organização no ambiente e estabeleça uma regra: não falhar 2 dias seguidos. Um dia perdido é humano, 2 dias começam a criar um padrão. Essa regra protege seu futuro porque interrompe o abandono antes que ele vire identidade. O sucesso raramente exige coisas extraordinárias. Ele exige que você pare de ignorar o que é simples. Número 12. Entenda a lei das médias. A vida raramente responde com um sim ou um não definitivo. Ela responde em proporções. Uma tentativa ruim não significa fracasso. Uma semana difícil não significa derrota. Uma sequência de erros não significa que nada funciona. Muitas vezes é apenas estatística. O problema é que muita gente interpreta um evento isolado como se fosse o veredito inteiro da vida. Quem se frustra acredita que seu valor está no resultado imediato. Quem cresce entende que seu poder está na repetição. Se você tenta 10 vezes, talvez não vença 10. Se tenta 100, começa a enxergar padrões. Se tenta 1000, desenvolve habilidade. O volume gera aprendizado. O aprendizado melhora sua média. A média começa a trabalhar a seu favor. Marco Aurélio lembrava que, se você se desviar do caminho, deve voltar imediatamente. E se voltar muitas vezes, isso também se torna hábito. Repare, ele não diz que você nunca vai falhar. Ele diz que o retorno também pode ser treinado. Essa é uma ideia poderosa. O problema não é sair do caminho. O problema é fazer da saída uma nova casa. Nos próximos 14 dias, transforme uma disciplina pequena em jogo de repetição. Marque visualmente. Um traço no papel, um cheque no calendário, um registro simples, não para se motivar, mas para medir. Porque o que é medido deixa de ser imaginação e vira evidência. Você não precisa vencer todas as vezes, precisa continuar voltando. A lei das médias favorece quem permanece. Número 13. O ouro aparece depois da areia. O processo inclui desperdício, inclui dias ruins, inclui tentativas que não funcionam, inclui cansaço, erros, desconforto, ajustes e momentos em que parece que nada está evoluindo. Muita gente desiste porque quer encontrar ouro antes de passar pela areia. Quando alguém peneira a areia em busca de ouro, primeiro aparece material comum, depois pedras, depois, se continuar, pequenos fragmentos de valor. O crescimento pessoal funciona assim. No começo aparece entusiasmo, depois aparece resistência. Só depois começa a aparecer identidade. Areia é a empolgação que vai embora rápido. A pedra é o atrito real, continuar sem vontade, repetir sem aplauso, ajustar sem resultado visível. O ouro é a pessoa que você se torna depois de permanecer. Disciplina não é ausência de desconforto. É tolerar desconforto sem fugir. A mente sempre procura alívio imediato. Quando algo incomoda, ela oferece distração, adiamento, desculpa. Mas cada fuga fortalece o hábito de abandonar. Cada permanência fortalece o caráter. Quando tiver um dia de areia ou de pedra, não avalie sua vida inteira. Pergunte apenas: eu vou manter o filtro funcionando hoje? Mesmo pouco, mesmo simples, mesmo imperfeito. Mantenha o processo vivo. O ouro não aparece no primeiro balde. Ele aparece para quem não abandona a peneira. Número 14. Construa filosofia interna antes de querer mais dinheiro. Dinheiro não corrige uma mente desorganizada. Ele amplifica.
Amplifica sua disciplina ou sua impulsividade, sua clareza ou sua confusão, sua maturidade ou sua necessidade de impressionar. Por isso, antes de pensar apenas em ganhar mais, pense em se tornar alguém capaz de administrar melhor. O problema de muita gente não é apenas falta de dinheiro, é falta de filosofia interna. Gasta por emoção, compra para aliviar a ansiedade, mostra para ser validado, faz escolhas financeiras no impulso e depois chama a consequência de azar. Antes de administrar recursos, você precisa administrar a si mesmo. Antes de controlar o orçamento, precisa controlar impulsos. Antes de aumentar a renda, precisa elevar o padrão das decisões. Dinheiro exige verdade. Se você mente para si mesmo, os números revelam. Se ignora problemas, eles crescem. Se compra alívio imediato, entrega parte do futuro. Antes de qualquer gasto importante, pergunte: isso constrói meu futuro ou apenas compra uma emoção? Isso me aproxima da vida que quero ou só satisfaz um impulso? Eu faria essa escolha se ninguém visse? Essa última pergunta elimina o teatro. Dinheiro não dá identidade, ele revela a identidade que já está sendo construída. Quando sua filosofia interna fica forte, o dinheiro deixa de ser ansiedade e se torna ferramenta. Número 15. Entenda que todas as disciplinas estão interligadas. Sua vida não é formada por áreas isoladas. O mesmo caráter que administra seu dinheiro, administra seu tempo. A mesma mente que cuida do corpo, cuida das relações. A mesma pessoa que abandona pequenos compromissos tende a abandonar outros. A negligência é contagiosa, a ordem também. Você negligencia o sono e perde energia. Com menos energia, come pior. Comendo pior, pensa pior. Pensando pior, decide pior. Decidindo pior, se desorganiza financeiramente, emocionalmente e profissionalmente. Não houve uma grande tragédia. Houve um efeito dominó. Mas o contrário também acontece. Uma disciplina bem escolhida começa a organizar outras. Acordar no mesmo horário melhora o sono. Melhor sono, melhora a clareza. Mais clareza, melhora escolhas. Melhores escolhas fortalecem autoestima. A autoestima fortalece disciplina. Por isso, escolha uma alavanca, uma disciplina básica para os próximos 30 dias. Pode ser exercício, leitura, organização do ambiente, horário de sono ou planejamento diário. O objetivo não é apenas a atividade, é a identidade que ela ensina. Consistência, atenção, ordem e autocontrole. Quando uma área melhora, ela envia uma mensagem para o resto da vida. Eu sou alguém que cuida do que importa. Número 16. Mantenha a disciplina quando a estação muda. A vida tem estações. Há fases de expansão, em que tudo flui. Há fases de adaptação, em que você precisa ajustar. Há fases de desgaste, em que a energia diminui. Há fases difíceis, em que a prioridade não é crescer rápido, mas não quebrar. O erro é achar que disciplina precisa ter sempre o mesmo volume. Nos momentos bons, você pode aumentar. Nos momentos normais, mantém o básico. Nos momentos difíceis, reduz o tamanho da ação, mas não reduz a zero. Fazer pouco não destrói sua estrutura. Parar completamente destrói. Quando você para, perde ritmo. Quando perde ritmo, perde clareza. Quando perde clareza, toma decisões piores. E decisões piores prolongam a fase difícil. Trabalhar em si mesmo é adaptar sem abandonar. Nos dias fortes, avance. Nos dias pesados, proteja o mínimo, mas continue sendo alguém que volta. Sua vida não é definida pela sua melhor fase. Ela é definida pela forma como você age quando a estação muda. Agora olhe para tudo isso com calma. O estoicismo não promete uma vida sem dor, promete algo melhor. Uma vida em que a dor não governa suas decisões.
Uma vida em que você não é definido pelo que acontece, mas pela resposta que escolhe construir. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa começar a treinar uma mente que não se entrega tão facilmente. Separar o que depende de você. Valorizar o que tem. Agir pelo caráter. Lembrar que o tempo é limitado. Escrever para se observar. Mudar julgamentos. Viver no presente. Escolher melhor seus ambientes. Ser indiferente ao que não importa. Aprender com dificuldades. Respeitar o simples. Repetir o suficiente. Permanecer durante o processo. Organizar sua filosofia interna. Entender que uma disciplina puxa a outra. E continuar quando a estação mudar. A identidade de quem trabalha em si mesmo não nasce em um grande dia. Ela nasce toda vez que você decide não abandonar aquilo que constrói sua vida. Se este vídeo fez sentido para você, comenta. Minha vida cresce comigo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque talvez essa pessoa não precise de mais motivação. Talvez ela precise apenas lembrar que a paz, a disciplina e a força interior começam quando a mente finalmente entra em treinamento.